Governo de Punjab, do Paquistão, imporá bloqueios aos domingos para economizar energia. Lemos, amados irmãos, a decisão é tomada depois que políticas e medidas especiais foram introduzidas para economizar energia, incluindo restrições para horários de mercado até as 22 horas. Reagendamento de dias úteis por semana para 5 dias, nos quais sexta-feira será um dia de trabalho em casa, e agora impondo bloqueio em todas as atividades de negócios aos domingos. Agora lemos aqui. Domingo será observado como um dia fechado para todos os mercados comerciais, praças, lojas, incluindo as de atacado e varejo, shopping centers, padarias, confeitarias, escritórios, armazéns, godowns, armazéns, etc., diz um comunicado emitido pelo vice-comissário, este homem aqui. Agora, há uma coisa que nós precisamos compreender. Não estamos dizendo que isto é a lei dominical. Sabemos muito bem que a lei dominical, amados irmãos, nunca nos esqueçamos. Ela sai nos Estados Unidos da América, quando as igrejas unidas tomarem o poder do Estado para impor seus decretos. E o Espírito de Profecia nos diz que isso vai se espalhar pelo mundo. Até que se espalhe pelo mundo, o mundo tem que estar preparado para aceitar isso. Percebem? Então, o mundo vai dar mão aos Estados Unidos. Por quê? Porque já estará preparado psicologicamente para aceitar essas medidas. Paquistão, oficialmente a República Islâmica do Paquistão, é um país do sul da Ásia. É o 5º país mais populoso do mundo, com uma população de quase 242 milhões e tem a 2ª maior população muçulmana do mundo. Por quê? Que o domingo vai ser o dia em que vão fechar tudo. Não seria lógico fechar no dia sagrado para os muçulmanos? Este é de 1 de agosto de 2022. Humanidade está a um ero de cálculo da destruição nuclear. Alerta secretário-geral da ONU. Tivemos sorte até agora. Mas sorte não é uma estratégia. A humanidade está a um ero de cálculo da destruição nuclear. O alerta foi do secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres. E vocês já perceberam que este homem ultimamente vem fazendo avisos sombrios para o mundo. Vemos aqui, amados irmãos, o relógio do Apocalipse indica que estamos a 100 segundos do fim do mundo. Esse é o 3º ano consecutivo em que permanecemos a 100 segundos do fim do mundo. A estagnação não deve ser vista como algo positivo. Na verdade, indica que os líderes globais e o público não estão se movendo na velocidade necessária para evitar desastre. Aqui é dito, o ano de 2022 marca o 75º aniversário do relógio do Apocalipse. Em toda a sua história, nunca estivemos tão próximos da meia-noite. O relógio do Apocalipse. Estamos a poucos segundos do fim do mundo. Se fossem religiosos falando isso, nós até nem poderíamos acreditar assim. Muitos diriam, são esses fanáticos religiosos. Mas são cientistas que estão dizendo isso. Pessoas que não têm nada a ver com Deus. Isso deve nos chamar a atenção. Agora, como eu disse, no começo de 2022, eles disseram que estamos a 100 segundos do fim do mundo. Agora, em agosto deste ano, será que ainda estamos a 100 segundos com tanta coisa que aconteceu neste ano? Vemos aqui, 1 minuto para meia-noite. O relógio do Apocalipse nos dizia que estávamos a 100 segundos da meia-noite. Com tudo que 2022 nos trouxe, será seguro dizer que agora nos encontramos a menos de 1 minuto de um mundo como o conhecemos acabar. Previsões científicas. Estamos a menos de 1 minuto para o mundo como o conhecemos acabar. Estamos a menos de 1 minuto para meia-noite. Queridos, Mateus capítulo 25. Vamos à Bíblia agora. Mateus capítulo 25, verso 6.
Veja o que é que diz aqui, a parábola das 10 virgens, verso 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. Nós, como povo do Advento que estuda as profecias, que está atento aos acontecimentos, precisamos focar nossa atenção agora aos Estados Unidos da América. Mas não só aos Estados Unidos da América, não ao catolicismo na América, mas agora muito mais ao protestantismo americano. Porque as profecias vão se cumprir no meio protestante. São as igrejas protestantes que vão levar as profecias finais. Existem dois movimentos grandes na América agora que vão nos levar à marca da besta, que vão nos levar à lei dominical. E nesta apresentação vou mostrar para vocês que eles dizem quando é que nós podemos esperar que isso aconteça. Mas notem, não estou aqui para marcar nenhuma data para eventos escatológicos. Estou aqui simplesmente para mostrar o que as informações dizem. Primeiro movimento, união, igreja e Estado. Segundo movimento, a Convenção dos Estados para alterar a Constituição dos Estados Unidos da América. Mas estes dois movimentos, na verdade, são um único. São um único movimento. Vou mostrar para vocês aqui. É hora de nós, o povo, pedir uma convenção constitucional. 1 de agosto de 2022. Conservadores ligados a quem? Estão a 15 estados, estão agora a 15 estados de uma reescrita sem precedentes da Constituição. Eles precisam de apenas 34 estados americanos fazendo um pedido a essa convenção e 38 para mudarem a Constituição dos Estados Unidos da América. Agora são 19. Falta pouco para 34, queridos irmãos. Lemos aqui. Os conservadores estão a apenas 15 estados de uma convenção constitucional sem precedentes. A ideia de estados se unindo vai assustar Washington, disse ao Insider o deputado estadual Bill Taylor, da Carolina do Sul. Esta ideia de convenção dos estados vai assustar Washington, dizem eles. Isto é muito parecido com palavras daqueles líderes religiosos no evento Flashpoint. Vou colocar só uma vez, amados irmãos, tenham paciência. Vou colocar só uma vez para que possamos compreender aqui a conexão. Este movimento de convenção dos estados para alterar a Constituição e o movimento União Igreja-Estado estão falando as mesmas coisas. Será o mesmo movimento? Vejamos. Nós devemos nos casar com essas duas arenas, o civil e o sagrado. Eles não estão separados nas Escrituras. Os profetas, os homens de Deus, os sacerdotes trabalham com os governadores e os reis. Deus nunca quis a separação. Devemos perseguir esta nação através de líderes justos nas leis do governo, mas também devemos fazê-lo com a autoridade que Ele nos deu no Espírito para lidar com a serpente e dizer que eles vão nos representar em Washington, mas vamos para o nosso armário e vamos tirar você do nosso jardim. Essa senhora, que é professora de Direito da Faculdade de Direito de Chicago, disse que, embora seja certamente possível imaginar que um número suficiente de estados americanos apoiaria uma convenção constitucional, isso poderia ser extraordinariamente devastador para a continuidade da existência dos Estados Unidos da América. Grande redefinição, o grande reset, é dito. Bancos usando táticas sorrateiras para direcionar o público para a sociedade sem dinheiro. Usando táticas sorrateiras para levar a uma sociedade sem dinheiro. É dito, os bancos estão empregando táticas sorrateiras para avançar em direção a uma sociedade sem dinheiro, afirmou uma submissão de um sindicato de serviços financeiros. É dito aqui, a União de Serviços Financeiros da Irlanda acusou os bancos do país de empregar táticas sorrateiras de cavalo de Troia a serviço de acabar com o dinheiro físico
em um documento apresentado ao governo irlandês. Continua aqui embaixo. Embora as reivindicações da União dos Serviços Financeiros se concentrem nas ações dos bancos irlandeses, preocupações semelhantes foram levantadas em relação ao impulso para uma sociedade sem dinheiro internacionalmente, com o Fórum Econômico Mundial, em particular, impulsionando a transição. A União de Serviços Financeiros acusa os bancos de intencionalmente falta de funcionários, falhando em consertar caixas eletrônicos dentro de um prazo razoável e não atendendo seus próprios telefones na tentativa de colocar as pessoas online. Apenas estou lendo, amados. Apenas estou lendo. Continuando aqui. No entanto, a mudança para uma sociedade sem dinheiro não é apenas algo que se tornou uma preocupação na Irlanda, com impulso para apenas digital, algo abertamente promovido pelo Fórum Econômico Mundial, recentemente ganhando o quê? Séria atenção internacional, queridos. São mais de 50 governos, mais de 50 países que já adotaram o quê? A moeda digital do Banco Central. Um alto funcionário administrativo também disse a repórteres que a Casa Branca tem e continuará a fazer parceria com todas as partes interessadas. Quais são? Incluindo grupos industriais, grupos trabalhistas, sindicatos, consumidores e grupos ambientais, aliados e parceiros internacionais, ao desenvolver o quê? Planos para uma moeda digital do Banco Central. E a pergunta que fica é, por que sindicatos, grupos ambientalistas e lobistas empresariais estariam envolvidos na criação de uma moeda digital? Por que eles estariam envolvidos nisso? A menos que essa moeda seja programável. Estou apenas lendo. Talvez o mais desconcertante de tudo seja que uma moeda digital programável do Banco Central possa ser alterada a qualquer momento no futuro, dando-lhe o potencial de ser politizada ou sujeita a restrições ainda maiores. Agora, eu já havia falado convosco sobre os cartões de crédito digital, cartões sociais de pontuação social para o amigo do clima, cartões de identidade digital, moedas digitais. E nós dissemos que estas coisas vão trazer consequências mais cedo ou mais tarde. Rana Sanaullah ameaça ação legal contra reclas de cidadãos. Ministro do Interior afirma que governo pode bloquear passaportes e cartões nacionais de identidade civis de qualquer pessoa que busque restringir o direito de liberdade de movimento das pessoas. O que são reclas? Vemos aqui no Google Tradutor. Reclas, desordeiros, desordeiras. O que estão nos dizendo é que dentro em breve, os desordeiros da sociedade serão bloqueados, amados irmãos. Serão bloqueados. Bloqueio biométrico. 24 de agosto de 2022. Críticos políticos podem ter contas bancárias congeladas. É isso mesmo que vocês ouviram. É isso mesmo. Eu disse que essas coisas digitais, moeda digital, identidade digital, vão trazer consequências mais cedo ou mais tarde. Agora, críticos políticos podem ter contas bancárias congeladas à medida que os governos tendem a ter controle total. Lemos, amados irmãos, o ministro do Interior do Paquistão está alertando que críticos do atual governo podem encontrar seus cartões de identidade biométricos bloqueados, deixando-os sem acesso às suas contas bancárias. Eu não quero falar aqui sobre os críticos políticos, quero falar desse sistema. Afinal de contas, esses cartões de crédito estão preparados para fazer esse tipo de coisa? Queridos irmãos, estão percebendo que essas moedas digitais estão preparadas para fazer esse tipo de coisa? Para bloquear aqueles que não se enquadram, para bloquear aqueles que não querem. Amados irmãos, se
o cartão nacional de identidade civil de um cidadão for bloqueado pelo governo, ele poderá ser bloqueado de atividades diárias, como realizar transações bancárias, vender veículos e adquirir cartões SIM de telefones celulares. Está aqui o problema de comprar e vender vindouro. O cenário apocalíptico está montado. Linfield contra Portadown no domingo. É dito, neste domingo, 14 de agosto, o Linfield jogará contra o Portadown na Premier League irlandesa. A primeira vez na história de qualquer clube que jogará futebol em um domingo. A primeira vez. O que dizem agora? No entanto, isso é o que acontece quando as nações se afastam da palavra de Deus. Isto é o que acontece. Jogar-se no domingo acontece quando as nações se afastam da palavra de Deus. Queridos irmãos, vamos continuar lendo. É dito, quanto mais a sociedade se afasta da palavra de Deus, mais descarada, pública e sem vergonha essa sociedade se torna na prática do pecado. Daí vemos a profanação do sábado. Falando do domingo, a profanação do sábado. Este pecado foi auxiliar e instigado pelo fracasso de uma das igrejas protestantes em qualquer demonstração de um testemunho público da verdade. Estão dizendo que as igrejas protestantes estão falhando em apresentar a verdade sobre este dia de sábado ou domingo que eles estão aqui mencionando. Por um tempo, a Igreja Presbiteriana Livre foi essa voz de repreensão por se transgredir o domingo. Mas agora, por um longo período, eles também ficaram em silêncio. Bem podem as palavras do profeta Isaías ser aplicadas ao ministério em nossos dias. Citando aqui Isaías 56, que diz: eles são todos ignorantes, são todos cães mudos, não podem latir, dormindo, deitado, adorando dormir. E eles terminam dizendo: aqueles que violam o quarto mandamento também são ministros respondendo a Deus e, assim como professos, não podem defender publicamente a santidade do dia do Senhor. Bem, amados irmãos, eles aqui fazem menção do quarto mandamento da lei de Deus. E dizem, aqueles que violam o domingo do quarto mandamento. Bem, queridos irmãos, das duas, uma. Ou estes protestantes têm problemas de visão, têm problemas de vista, ou eles estão embriagados. Porque não é possível você abrir o livro de Êxodo capítulo 20, começando no verso 8, ver sábado, ler domingo, a não ser pelo efeito do vinho. Compradores da Islândia exigem mudança na lei, enquanto o supermercado faz grande anúncio. Exigem o quê? Mudança na lei. O que aconteceu? É o mesmo caso. Esta empresa, na verdade duas empresas, vão liberar funcionários a partir das 16 horas do domingo para irem ver essa partida de futebol. Agora, o que diz a sociedade? O que dizem os compradores? Vemos aqui. A gigante dos supermercados Islândia despertou a demanda por uma mudança na lei, depois de fazer um anúncio aos compradores. A cadeia de supermercados disse aos compradores sobre sua decisão no início desta semana. No anúncio, o varejista disse que fechará todas as lojas normais da Islândia e de Food Warehouse às 16 horas deste fim de semana para que os funcionários possam assistir ao futebol. O Manchester Evening News compartilhou a notícia nas mídias sociais e a resposta foi esmagadora. Enquanto muitos elogiaram a Islândia pela decisão, a maioria das pessoas a viu como uma oportunidade para exigir a mudança na lei para permitir que os supermercados fechassem no domingo. Apenas viram uma oportunidade para exigir que os governos adotem uma lei dominical neste caso. Continuando. Andrea Harris diz: quando eu era criança,
nenhum supermercado abria aos domingos. Os domingos deveriam ser o dia da família e um dia de descanso. Esta pessoa perguntou: por que precisamos de lojas abertas aos domingos? Eles sempre fechavam aos domingos quando eu era criança. Dia de descanso. Sempre conseguimos. Esta pessoa, Angela Jackson, disse: não abra em um domingo. Fim. Eu trabalhei o varejo a maior parte da minha vida. Agora é a oportunidade de fechar no domingo. Dê ao pessoal algum tempo para a família. Percebem os comentários do público em relação a isto? As pessoas querem, de fato, o domingo como um dia sem trabalho. O domingo como um dia de descanso. Queridos irmãos, quando a lei dominical surgir na América, nunca nos esqueçamos, a lei dominical surge na América quando as igrejas protestantes, unindo-se com o Estado, imporem os seus decretos. Mas, até que chegue esse momento, o mundo todo tem que estar preparado, porque as nações vão seguir, vão imitar o exemplo dos Estados Unidos da América. Esta senhora disse: bem, é um começo. Gostaria de ver um líder. Gostaria de ver um líder no movimento para domingo fechado. Aliviar a trabalhadores, compradores e a pegada de carbono. Queridos, gostaria de ver um líder para fechar tudo no domingo. Gostaria de ver um líder que vai na frente para fechar tudo no domingo. E assim para aliviar também a pegada de carbono. Queridos, Helena Luz acrescentou: feche todas as lojas ao domingo. Que líder é esse que pode se levantar para defender o fim do trabalho aos domingos? Que pode defender a diminuição da pegada de carbono aos domingos? Queridos irmãos, vemos aqui Papa Francisco: não trabalhar no domingo é bom para todos. Já falou o homem. Vemos aqui Papa Francisco pede para não trabalhar aos domingos. 27 de agosto de 2022. Domingo é para oração, não para compras, diz governo polonês. É um governo que está dizendo isso. Domingo é um dia para oração, não é um dia para compras. Queridos irmãos, vemos aqui. O governo explicará às lojas o que significa a proibição do comércio de domingo. Eles dizem: é hora da família rezar. O governo vai organizar uma mesa redonda na Polônia com representantes do setor comercial. Como enfatizou a ministra da Família e Política Social, Marlena Malak, ela quer falar sobre a ideia de uma proibição comercial. Proibição comercial. Isto é uma blue law na Polônia, amados irmãos. É hora da família de rezar e não de gastar na loja, argumenta ela. A ministra da Família, nesta TV aqui, enfatizou que devemos nos esforçar para cumprir totalmente a proibição comercial de domingo. Tal como toda empreitada relacionada com o plano de abertura da sala de leitura neste lugar, aqui impedimos efetivamente que isso acontecesse. E com o envolvimento da inspeção do trabalho, claro, foram feitas inspeções, acrescentou ela. Então, é muita gente envolvida nisto, queridos amigos. O assunto já foi longe demais. Continua. A chefe do ministério disse que se encontrou com o presidente da Secretaria Nacional de Comércio, bancos e seguros e outros. Ela diz que acordamos numa base de trabalho que gostaríamos de nos sentar à mesa redonda. No Oeste, as lojas também fecham aos domingos, explicou ela. Na verdade, o que ela está promovendo, este debate para o começo do próximo ano 2023, com a Secretaria Nacional de Comércio, bancos de seguros e outras entidades influentes, é um estudo bíblico para incutir na mente deles as doutrinas de Roma, o dia mais importante da semana.
Segundo o ministro ou a ministra, o domingo é o dia mais importante da semana. Isto me toca, amados irmãos. Isto me toca. Aonde que vem escrito na Bíblia que o domingo é o dia mais importante da semana? Agora um novo movimento que está preocupando a América, está preocupando o mundo. É o movimento que está impulsionando uma nova guerra civil na América. Sim, queridos irmãos. Está chegando uma guerra civil na América. Mas notem que este movimento é o mesmo que quer unir Igreja e Estado. É o mesmo movimento que quer a Convenção dos Estados. Queridos irmãos, estamos chegando a momentos decisivos da história do mundo. Não é alarmismo. Apenas vou ler as informações. Mas antes, vemos aqui um texto do Espírito de Profecia, é dito: o tempo de angústia, que há de aumentar até o fim, está muito próximo. Não temos tempo a perder. O mundo está agitado com o quê? Com o espírito de guerra. As profecias do capítulo 11 de Daniel quase atingiram seu cumprimento final. Só para começar, a tempestade política que se aproxima na América. A tempestade política que se aproxima na América. Lemos. De fato, metade de todos os americanos dizem esperar uma nova guerra civil nos próximos anos. Não será sensacional? Imagine Nova York e Califórnia em guerra contra Texas e Flórida, queridos. Outra aqui. Metade dos americanos espera uma guerra civil nos próximos anos. Estudos que foram feitos chegou-se a essa conclusão. Lemos. Um estudo divulgado na quarta-feira, isso já aconteceu há um tempo atrás, descobriu que cerca de metade de todos os americanos espera que uma guerra civil ocorra nos próximos anos. 2/3 dos entrevistados disseram que há uma séria ameaça à democracia do país. Quase 90% disseram que é muito ou extremamente importante que os Estados Unidos continuem sendo uma democracia. Queridos, 2/3 dos entrevistados aqui na América estão dizendo que há uma ameaça à democracia na América. Continua. Mas mais de 40% disseram que ter um líder forte para o país é mais importante do que ter uma democracia. O que é dito aqui? O que é dito? Que ter um líder forte na América é mais importante do que uma democracia. Queridos irmãos, enquanto mais de 15% disseram concordar fortemente ou muito fortemente com o uso da violência para salvar nosso modo de vida americano que está desaparecendo. Queridos irmãos, está aí. Isto soa familiar? Isto soa familiar? Vamos continuar lendo. Mais de 20% disseram que o uso da violência política é pelo menos às vezes justificado em geral. Mais de 10% disseram que a violência seria pelo menos algumas vezes justificada para reinstalar, escute bem, para reinstalar o ex-presidente Trump no cargo este ano. Programa de Identidade Digital de Planejamento de Ottawa, no Canadá. Isto é, de 12 de agosto de 2022. Vemos aqui, o governo do Canadá está tentando implementar uma identidade digital, um programa de identidade digital, apesar das preocupações que os especialistas estão dando sobre isso. Vemos aqui, amados irmãos, o governo federal canadense, citando a crise do Covid como raciocínio, está procurando impulsionar um programa de identidade digital nacional, apesar das preocupações de privacidade dos especialistas. É interessante que em tudo que está se programando agora pelas elites mundiais, sempre existem pessoas que estão alertando sobre isso. Sim. De acordo com o governo, a identidade digital é o equivalente eletrônico de um documento de prova de identidade reconhecido, por exemplo, uma carteira de motorista ou passaporte, e confirma que você é quem diz ser, em um contexto digital. Continuando.
A pressão dos liberais de Trádio por um programa de identidade digital ocorre apesar do fato do ex-comissário de privacidade Daniel Therrien ter soado alarme sobre essa tecnologia. Estão vendo? Existem pessoas que estão soando alarme sobre essa tecnologia. Existem, amados irmãos, nessas cortes, existem nesses governos, José de Arimateia e Nicodemos, que estão dizendo, não, isto não pode ser assim. Agora, a Canadian Bankers Association declarou abertamente que os bancos do Canadá, sob a liderança do Fórum Econômico Mundial, deveriam fazer mais para adotar um regime de identidade digital. A deputada do Partido Conservador do Canadá e candidata à liderança questionou as conexões do governo de Trudeau com o Fórum Econômico Mundial e criticou o projeto piloto do Fórum Econômico Mundial, a identidade digital do viajante conhecido, do qual Canadá e Holanda são parceiros. Ela chamou isso de nada mais do que um sistema de crédito social. Há pessoas atentas. Atualmente, o aplicativo federal de viagens tem sido visto como um precursor, como uma espécie de programa de identificação digital para rastrear o paradeiro de uma pessoa. O que é que disse esta senhora? O que é que disse esta senhora? Que este programa de identidade digital pode ser usado mais à frente para rastrear as pessoas, o paradeiro das pessoas. O conselheiro do FMI, este homem, Yuval Harari, falou o seguinte: nós simplesmente não precisamos da grande maioria da população no mundo de hoje. Bem, este é um ponto interessante. O fato de que o Fórum Econômico Mundial já vem há algum tempo dizendo essas coisas, de que não precisa muito da grande maioria da população do mundo hoje, porque a inteligência artificial pode muito bem substituir a humanidade. Queridos irmãos, lemos aqui. Yuval Noah Harari, historiador, futurista e conselheiro do Fórum Econômico Mundial, disse: nós simplesmente não precisamos da grande maioria da população no início do século XXI, devido às tecnologias modernas que tornam o trabalho humano econômica e militarmente redundante. Jogue fora a Constituição quebrada e recupere a América. Aqui também na Fox News, nos é dito que ensaio convidado do New York Times pede que os liberais ignorem a Constituição quebrada, como eles dizem, tornando-a mais emendável. Eles disseram que não será fácil, mas uma nova maneira de lutar dentro da democracia americana deve começar com uma política mais aberta de alterar nossa lei fundamental, talvez em primeiro lugar tornando a Constituição mais modificável do que é agora. Aqui também é dito: a Constituição dos Estados Unidos da América, quebrada e famosamente antidemocrática, está no caminho da verdadeira liberdade e democracia, de acordo com um artigo do New York Times de 2 professores de direito. Eu gostaria de me demorar um pouquinho neste artigo com o título A Constituição está quebrada e não deve ser recuperada. Crise global de alimentos. 50% de perda de safra, provavelmente devido à seca, dizem agricultores alemães. Seca grave na Europa revela navios de guerra afundados da Segunda Guerra Mundial. Pedras, destroços e ossos da fome. Pedras, destroços e ossos da fome. A seca na Europa traz o passado à tona. Meus irmãos, lemos. A chamada Pedra da Fome é uma das dezenas de rios da Europa Central gravadas para marcar seus níveis durante secas históricas e alertar as gerações futuras sobre a fome e as dificuldades que provavelmente se seguirão cada vez mais que se tornarem visíveis. Estão vendo aqui na imagem, amados irmãos? Sempre que essas pedras da fome são vistas nos rios europeus, é um sinal.
de que as gerações presentes e futuras sofrerão da fome, outras dificuldades, mas Macron alerta para fim da abundância, enquanto a França enfrenta inverno difícil. Esta visão geral que estou dando, o fim da abundância, o fim da despreocupação, o fim das suposições, é, em última análise, um ponto de inflexão pelo qual estamos passando que pode levar nossos cidadãos a sentir muita ansiedade. Mas a palavra de Deus diz, não andeis ansiosos com coisa alguma, porque Deus é quem cuida de nós. Lemos, diante disso, temos um dever, deveres, o primeiro dos quais é falar com franqueza e clareza, sem palavrões, afirmou Emmanuel Macron. Temos uma missão, um dever, que é dizer às pessoas a verdade. Sim, sem palavrões, mas dizer a verdade. Agora, um ponto super interessante. Macron alerta que sacrifícios franceses serão necessários à medida que o inverno rigoroso se aproxima. Ele diz, a liberdade tem um custo, instando seus ministros a serem ambiciosos e os franceses a aceitarem o quê? Novas medidas. Quando chega a crise, temos que deixar de lado nossas liberdades. A liberdade tem um custo, diz ele aqui. E ele insta os ministros e o povo francês a aceitar novas medidas. Qualquer desculpa para ganhar mais poder. Estou lendo aqui, apenas estou lendo. União Europeia quer uma força de proteção civil centralizada para combater as mudanças climáticas. União Europeia. Então não é só a França, mano. Não é só a França. Vimos também que, de acordo com os novos estudos científicos, ainda que a humanidade reduza os gases de efeito estufa, a situação não vai melhorar, não. Vimos aqui, amados irmãos. Só para lembrar. Aqui está. Onda de calor recorde na Europa será a norma até 2035, mostra o estudo. Aqui também. Ondas de calor perigosas pelo menos triplicarão em todo o mundo até 2100, diz o estudo. Se os dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, diz Jesus. Mas por amor aos eleitos, tais dias serão abreviados. Amém? Amém. Agora, nós terminamos dizendo o seguinte. Se os cientistas afirmam isto, se os grandes homens intelectuais do mundo dizem isto, o que é que nós podemos esperar da humanidade? O que é que nós podemos esperar das pessoas? Senão um clamor pela intervenção divina. Os próprios cientistas dizem que a situação não vai melhorar. 24 de agosto de 2022. Deus está punindo os Estados Unidos da América? É uma pergunta. Deste site, The Jerusalem Post. O mesmo site que apareceu há pouco tempo atrás dizendo, no futuro, estão vendo, é o mesmo site, The Jerusalem Post. No futuro, toda a humanidade celebrará o Shabat. Então já devem estar imaginando para onde é que tende este assunto. Voltamos, eles dizem, Deus está punindo os Estados Unidos da América? É um desafio para mim acreditar que a série de pragas que se abateram sobre os Estados Unidos da América ultimamente não fazem parte de algum plano mestre celestial. Está dizendo o autor do artigo que é difícil não acreditar que as coisas que estão sucedendo na América em especial nos últimos anos não seja algo celestial, não seja algo divino trazido por Deus. Temos aqui outro site dizendo, Deus está punindo os Estados Unidos da América? Os jesuítas perguntando, Deus está nos punindo? Outra aqui, amados irmãos. Deus está julgando a América? Estão percebendo que isto está sendo falado já há bom tempo. Está chegando ao clímax agora. Porque a situação está se tornando cada dia mais dramática. As pessoas estão percebendo que precisam voltar para Deus, amados irmãos.
o clima catastrófico nos Estados Unidos da América, os desastres na América. Depois, há o clima, diz ele. Em média, os Estados Unidos da América experimentam menos de 1.500 tornados por ano. Até junho deste ano, já houve 940 tornados relatados lá, o que significa que o país está a caminho de ver 2.000 ou mais, um aumento de 33 ano a ano. Continuamos. As notícias noturnas dos Estados Unidos da América nos últimos meses mostram dezenas de milhões de pessoas sob risco climático extremo todos os dias. Muitas vezes em 3 áreas diferentes do país simultaneamente. No oeste, um longo período de seca vem secando os reservatórios e gerando grandes incêndios florestais. As estatísticas desta agência aqui mostram que em 5 de julho, 34.478 incêndios já queimaram 4.582.301 acres. Queridos irmãos, isso está acima da média de 10 anos de 27.346 incêndios e 2 vezes a média de 2.026.917 acres queimados. O estranho é que muito pouco disso ocorre ao norte dos Estados Unidos, no Canadá, ou ao sul, no México. Tudo parece estar centrado aonde? Nos Estados Unidos da América. Sim, Satanás tem um plano com os Estados Unidos da América. É normal que a maior parte das pragas do mundo aconteçam lá. Sim, ele tem que provocar os Estados Unidos da América para ter uma reação. Lemos aqui, amados irmãos. Além disso, nem mencionei o coronavírus, que ainda está conosco. São pragas essas que estão caindo na América. E a pergunta que fica: Deus está punindo a América? Continua. Por quê? Por que é tão ruim? E por que, exceto o corona, apenas está acontecendo nos Estados Unidos da América? Ele diz: se aceitarmos o conceito religioso de que tudo o que acontece no mundo faz parte do plano de Deus para o mundo, e nem todos aceitam isso, com certeza. Ele diz: é possível postular que Deus tinha um plano para os Estados Unidos da América. No entanto, nunca houve um momento na história pós-guerra civil como agora, em que os Estados Unidos da América estiveram tão quebrados, onde tantas coisas parecem estar dando errado simultaneamente e onde a liderança política parece impotente para lidar com tudo isso. Estão dizendo: este é um momento ímpar na história da América, que tudo está dando errado. E a pergunta que fica aí: Deus está punindo a América? O que a América tem que fazer para voltar para Deus? Se aceitarmos que isso talvez seja uma manifestação do desapontamento de Deus com os Estados Unidos da América, talvez a nação deva se voltar para Deus e orar por um retorno à normalidade. A 11ª Assembleia do Concílio Mundial das Igrejas, na Alemanha, com o objetivo de debater as mudanças climáticas e o que as religiões podem fazer em prol da mitigação das mudanças climáticas. Sim, está acontecendo agora. Não só. Enquanto estiver decorrendo a COP27 no Egito, em novembro deste ano, religiões mundiais estão sendo convidadas agora para, durante um domingo, subirem no Monte Sinai para uma oração de arrependimento da humanidade por destruírem a nossa casa comum. E conforme veremos aqui, amados irmãos, eles querem restaurar os 10 mandamentos mais um por nosso pecado de emissões. Voltarei para aí. É dito: 10 mais 1 mandamentos climáticos. A esperança climática pode não vir
da COP27, do 27º Encontro de Líderes Mundiais sobre o assunto. Está dizendo o homem. Que a esperança pode não ser a COP27, assim como não foi a COP26, uma grande decepção. Mas virá de onde? Virá de onde a esperança climática? Ele diz, mas sim de um local próximo, um local de poder espiritual supremo. Que lugar próximo é esse de poder espiritual supremo? De onde virá a solução climática? Claro, amados irmãos, se a COP27 vai acontecer no Egito, ele está falando claramente do Monte Sinai. Recentemente, este Instituto Elias se reuniu no Monte Sinai para visualizar qual mensagem de esperança e transformação as religiões podem oferecer à humanidade enquanto lidamos com os desafios da justiça climática. O que as religiões querem? Dar mensagens de esperança, transformação da sociedade em meio às mudanças climáticas. Agora notem o que ele diz. Uma das ideias foi retornar aos 10 mandamentos entre os dias 6 e 18 de novembro de 2022. A Conferência Climática da ONU, COP26, terá lugar na Península do Sinai, em Sharm el-Sheikh, Egito. Comunidades religiosas e religiosos líderes, ou líderes religiosos, têm um papel fundamental a desempenhar na abordagem das mudanças climáticas e da justiça climática, o que exige profunda transformação da sociedade. Para apoiar, desafiar e inspirar discussões durante a COP27 em Sharm el-Sheikh, um evento de fim de semana será realizado no Monte Sinai, que será emocionante, transformador e um momento de inspiração para as comunidades religiosas e para a humanidade. Eles dizem que nunca antes, está aqui, never before, nunca antes tal cerimônia de arrependimento climática interreligiosa foi realizada. É a primeira vez na história. No fim de semana, de 12 a 13 de novembro, poucas discussões ou atividades oficiais são planejadas na COP27. Mais uma vez. O domingo, 13 de novembro, não terá nenhuma atividade. Em cada concílio, o sábado é rebaixado um pouco mais e o domingo exaltado um pouco mais. Está aqui. Isso proporciona um momento importante em que a atenção da mídia e dos participantes pode ser transformado em mensagens climáticas interreligiosas e uma visão transformadora. A mídia dará mais atenção ao evento, sim. No domingo, 13 de novembro, os líderes religiosos retornarão ao Monte Sinai, uma montanha cuja memória e significado avultam como um lugar de revelação na consciência coletiva do cristianismo, judaísmo, islamismo e outros. É um lugar para se voltar para Deus e receber a mensagem de Deus. Meus queridos irmãos, continuando, voltamos ao Sinai. É um movimento de arrependimento e busca. Buscamos uma nova visão para a humanidade e sua existência ameaçada. E procuramos receber e amplificar uma mensagem de vida e hábitos que sustentam a vida que a humanidade precisa ouvir hoje. Estão percebendo? O que isto tem a ver com a COP27? Vemos aqui. Egito revela logotipo oficial da conferência COP27. Qual é esse logotipo? Vemos aqui. Estão percebendo, amados irmãos? Vamos passar. Está aqui. COP27 Egito 2022. Estão percebendo? Estão vendo este logotipo? Amados, comparem isto. O logotipo da COP27. Estão vendo? Os raios solares aqui. Não é parecido com o símbolo do Deus Sol egípcio? Passando, vejam bem. Aqui está o Deus Sol egípcio com os raios solares. Não é semelhante ao logo da COP27 no Egito? E alguém pode dizer não.
Isto é uma simples coincidência de desenhos de logotipo. Com a imagem do Deus Sol egípcio, nos diz o que é que podemos esperar então desta conferência com a imagem do Deus Sol egípcio? Na desculpa das mudanças climáticas, estão convidando as religiões para subirem ao Monte Sinai, buscando poder, buscando um milagre. Mas milagre de quem? Milagre de quem? Do grande Deus Sol egípcio. Lembrem que eles disseram que querem estabelecer os 10 mandamentos. Um deles, um dia global de descanso. Que dia global será esse? Senão o Sunday, o dia do sol